trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 341 – Lute. Extermínios. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. As pessoas no continente sempre souberam que a cavalaria dos Homens-Fera era a cavalaria mais forte. Embora Zal-Hai tivesse certeza que sua cavalaria de mortos-vivos era melhor do que a verdadeira cavalaria dos Homens-Fera, ele ainda queria ver como eles se sairiam em uma batalha real de cavalaria. Neste momento, Shui também avisou o outro grupo, então ele parou a carruagem. A carruagem de Huyin também parou, mas seus guardas olharam com desespero para a cavalaria inimiga. Esses guardas eram veteranos que haviam lutado em muitas batalhas. Com seus olhos, eles puderam ver que a cavalaria nas colinas numerou em aproximadamente 5.000 pessoas. Para uma cavalaria de 5.000 pessoas lidar com eles era um grande aspecto, mas isso também significava que suas chances de fuga haviam chegado a zero. Aos olhos dos guardas, embora Zal-Hai fosse feroz, ele era apenas um mago do 7º nível. Acreditar que ele poderia enfrentar essa cavalaria de 5.000 pessoas seria um movimento idiota. Zal-Hai saiu de sua carruagem e olhou para Huyin. Ele estava um pouco hesitante porque Huyin seria capaz de ver seus mortos-vivos quando ele os libertasse. Deixar Huyin ver os mortos-vivos seria o mesmo que revelar seu segredo. Depois de pensar por um momento, Zal-Hai se virou para Shui e disse: Shui, vá dizer aos guardas de Huyin para protegê-la. Diga para eles não se preocuparem enquanto eles permanecerem com a carruagem. Ouvindo as instruções de Zal-Hai, Shui entendeu o que Zal-Hai estava planejando. Ele assentiu, então se virou para informar o grupo de Huyin. O grupo de Huyin não tinha nenhuma ideia melhor, já que o inimigo era muito forte, então eles imediatamente seguiram em acordo com as palavras de Zal-Hai. Shan, que tinha acabado de se juntar ao grupo, não tinha nenhuma ideia sobre o exército de mortos-vivos de Zal-Hai. Isso o fez completamente ignorante sobre o plano de Zal-Hai. Neste momento, vendo que o grupo de Huyin tinha seguido suas ordens, Zal-Hai imediatamente os cobriu por sua névoa negra, os tornando incapazes de ver ou ouvir o que estava acontecendo lá fora. Shan olhou intrigado para Zal-Hai. Ele não sabia o que Zal-Hai queria fazer. Mas quando ele olhou para as expressões de Shui, Blochiad e Roquiad, ele não disse nada. Ele olhou curiosamente para Zal-Hai, imaginando o que o jovem mestre pretendia fazer. Zal-Hai olhou para o rosto animado de Shui, ele sorriu fracamente e disse: Shui, por que você está ficando animado? Ainda nem começamos. Shui sorriu e disse: ser capaz de assistir uma batalha de cavalaria nessa distância é muito emocionante. Jovem mestre, apresse-se. Nós precisamos lidar com eles rapidamente, então nós poderíamos voltar a nos mover em breve. Zal-Hai riu, então ele se virou para outra equipe e disse muito alto: todos vocês. O que vocês estão esperando? Ainda não estão prontos? Ou vocês estão esperando pelo almoço? Shui e Blochiad riram. A cavalaria de cavaleiros ficou enfurecida. Eles não atacaram Zal-Hai porque eles não tinham atingido a distância ideal de ataque. Em suas mentes, desde que Zal-Hai não poderia escapar de qualquer maneira, por que não esperar até que ele alcance seu melhor ponto de ataque? Enquanto Zal-Hai entrasse na sua zona de ataque, eles o esmagariam com sua carga e imediatamente voltariam para a fortaleza. Ouvindo o que Zal-Hai disse, os cavaleiros não puderam esperar mais. Seus líderes emitiram vários gritos altos, então eles se prepararam para levantar suas lanças para iniciar sua carga. Zal-Hai sorriu fracamente, ele acenou sua mão e 5.000 touros lutadores mortos-vivos imediatamente apareceram na frente dele. Eles foram organizados numa formação quadrada, com nenhum movimento desnecessário e nenhum som. Eles apenas ficaram lá, dispersando a energia de morte para os arredores. Shan ficou sem palavras quando ele viu a cavalaria de touros lutadores. Os cavaleiros nas colinas também olharam atordoados para a cavalaria de mortos-vivos. Suas cabeças não puderam deixar de inclinar. Zal-Hai deu um sorriso e disse: se você não vai atacar, então eu irei. Ele acenou sua mão,
então a cavalaria de 5.000 touros lutadores mortos-vivos começaram a se dividir em duas formações quadradas, uma para cada unidade em cada lado da estrada. Zhao Hai usou a função de gerenciamento de formação para liderar a cavalaria de mortos-vivos. As duas formações quadradas foram finalmente formadas, desprovidas de caos. Vendo as duas formações quadradas ordenadas avançando, os cavaleiros nas colinas não puderam deixar de dar um passo para trás. Shan ficou sem palavras quando ele viu a cavalaria de mortos-vivos, mas ele estava ainda mais sem palavras sobre a habilidade de Zhao Hai de liderar os mortos-vivos. Shan tem vagado por muitos anos, ele também teve contatos com inúmeros mercenários. Grandes grupos de mercenários teriam uma unidade de cavalaria sob seu serviço. E suas cavalarias não eram muito piores que uma cavalaria regular. Deve-se saber que o treinamento da cavalaria era muito difícil. Uma unidade de cavalaria qualificada precisava de aproximadamente 2 anos de treinamento. E mesmo a cavalaria de elite ainda teria problemas em manter suas formações durante uma carga. As pessoas poderiam ser treinadas para fazer isso, mas bestas mágicas não poderiam. Mas o ataque da cavalaria de Zhao Hai não teve nenhum problema com a formação durante sua carga. Isso definitivamente não era feito pelos mortos-vivos, poderia apenas resultar no controle de Zhao Hai nos mortos-vivos. Sendo capaz de controlar esse número de mortos-vivos com tamanha precisão, Shan tinha desenvolvido um novo entendimento do poder de Zhao Hai. As cavalarias nas colinas também estavam assustados, eles viram que a unidade os atacando eram mortos-vivos, mas eles não podiam acreditar que eles eram todos mortos-vivos zumbis. Eles estavam bem cientes que os zumbis mortos-vivos eram mais difíceis de lidar do que outras criaturas mortas-vivas. Eles também sabiam a dificuldade de produzi-los. Eles agora entendiam que Zhao Hai não era um mago de elemento triplo. Ele era um mago de elemento quádruplo, e era provável o que possui graduação em magia do elemento sombrio. Mas eles não pensaram muito nisso. Eles ainda estavam confiantes que eles seriam capazes de vencer aqueles mortos-vivos. Então os líderes rapidamente estabilizaram suas linhas e como a cavalaria de touros lutadores mortos-vivos, também começaram sua carga. Shan olhou para a cavalaria de mortos-vivos com preocupação. Em sua mente, controlar esses mortos-vivos meticulosamente seria muito difícil para Zhao Hai, e o nível de mortos-vivos não poderia ser muito alto. Nesse caso, essa cavalaria de 5.000 mortos-vivos não conseguiria ser capaz de parar a carga da cavalaria blindada pesada de 5.000 pessoas. Uma unidade de cavalaria pesada era em si uma unidade muito difícil de lidar contra. Mas seu custo para manutenção era muito alta, então forças gerais não podiam pagar por eles. A cavalaria nas colinas também estava avançando colina abaixo, dando ao seu poder um enorme impulso se comparada com os mortos-vivos avançando colina acima. A cavalaria pesada acreditava que eles venceriam o confronto e esmagariam completamente o inimigo. Quando as 4 unidades de cavalaria colidiram, a cavalaria pesada imediatamente percebeu seu erro. Eles não esperavam que cada um desses mortos-vivos fossem terrivelmente ferozes. Sua impressionante força atingiu surpreendentemente o 7º nível. Adicionando o fato que eles não estavam com medo de se machucar ou morrer, esses mortos-vivos provaram ser muito difíceis de lidar contra. A carga conseguiu cortar 3.000 da cavalaria pesada, uma perda de mais da metade de seus números. Para esses soldados da cavalaria pesada, essa perda era inimaginável. Mas o que deixou eles ainda mais mal-humorados era o fato que seus oponentes mortos-vivos mal conseguiram perder tanto quando eles tinham perdido. Embora as lanças dos cavaleiros fossem inseridas nos corpos dos mortos-vivos, eles ainda poderiam funcionar e assim continuar a balançar suas massas ao redor. O que mais os atingiu era o fato de que, embora as cabeças dos mortos-vivos fossem esmagadas, eles ainda conseguiam se recuperar. Eles não imaginaram que lutadores mortos-vivos fosse tão difícil de lutar, até que eles lutaram contra mortos-vivos reais hoje. Isso quase fez a linha da cavalaria se colapsar, mas eles eram soldados experientes que não podiam ser facilmente derrotados. Depois que eles trocaram as posições com a cavalaria de mortos-vivos, eles viram que eles não estavam muito longe da carruagem de Zhao Hai.
Os líderes da cavalaria pesada imediatamente emitiram alguns gritos. Eles não pararam sua carga e continuaram em direção à carruagem de Zalhai. Eles sabiam que, enquanto Zalhai fosse eliminado, esses mortos-vivos iriam automaticamente desaparecer. No entanto, no momento em que eles retomaram sua carga, outro grupo de mortos-vivos apareceu na frente deles. Esse grupo era o mesmo que o grupo anterior, uma cavalaria de 5.000 touros lutadores mortos-vivos. A cavalaria pesada imediatamente colapsou. Eles não imaginaram que outra unidade de cavalaria de mortos-vivos apareceria. Eles viram a unidade aparecer. Eles viram que suas vidas estavam em perigo extremo. E neste momento, o grupo da cavalaria inicial de mortos-vivos atrás deles se virou. Agora eles estavam ambos enlatados na parte de trás e da frente. Shan estava ao lado de Zalhai olhando atordoado. Ele não sabia o que dizer. Ele se recuperou e então se virou para Zalhai. Jovem mestre, mas quantos mortos-vivos você tem? Você pode controlar esse tanto de mortos-vivos? Zalhai sorriu fracamente e disse, fique tranquilo, eu posso controlar isso tudo. E quantos? Eu não contei eles, mas pelo que eu acho, eu provavelmente deveria ter aproximadamente 700.000 mortos-vivos. Shan olhou para Zalhai. Enquanto gaguejava, ele disse, jovem mestre, você acabou de dizer 700.000. Zalhai não falou, e apenas mostrou um leve sorriso. Shui deu um tapinha no ombro de Shan e disse, Shan, posteriormente, enquanto você permanecer do lado do jovem mestre, você vai saber que o jovem mestre tem muitos segredos. Blochiad e Roquiad riram. Eles já estavam acostumados com as habilidades mágicas do espaço. Apenas Shan, que era uma nova adição, ficaria surpreso. Neste momento, a cavalaria inimiga já estava eliminada. No entanto, suas montarias foram mantidas vivas por ordens de Zalhai. Essa cavalaria pesada tinha um monte de bestas mágicas que o rancho espacial de Zalhai não tinha. Esses eram bestas mágicas do tipo cavalo, o mais baixo sendo do 4º nível. Apenas o 4º nível e acima eram as montarias adequadas para unidades de cavalaria pesada. Por suas armaduras serem muito pesadas, bestas mágicas de baixo nível como os cavalos de fogo, não poderiam suportar seu peso, e mesmo se eles pudessem, eles não teriam a capacidade de viajar longas distâncias. Então, as bestas mágicas que as unidades de cavalaria pesada geralmente selecionavam eram bestas mágicas do 4º e 5º nível. E desde que bestas mágicas do tipo cavalo eram mais dóceis, eles eram os mais adequados para se tornarem montarias. Além disso, sua capacidade de suportar peso também era bastante alta. Embora eles não pudessem se comparar com bestas mágicas do tipo touro em força, seus temperamentos eram muito melhores. Essas qualidades fizeram com que a maioria das unidades de cavalaria pesada no continente usasse bestas mágicas do tipo cavalo. Zalhai olhou e levou essas bestas mágicas para o rancho espacial, atualizando seu rancho para o nível 9, fazendo Zalhai ficar muito excitado. Agora ele precisava encontrar mais bestas mágicas para que seu rancho pudesse alcançar o nível 10. Ele se perguntou quais mudanças o rancho sofreria uma vez que ele atingisse esse nível. Então, Zalhai transformou a cavalaria pesada de 5.000 pessoas em mortos-vivos e os armazenou dentro do espaço. Depois de limpar o campo de batalhas, Zalhai desfez a névoa negra que cercava o comboio de Huin. Huin estava muito ansiosa enquanto estava dentro da névoa negra. Eles não ousaram sair com medo de ofender Zalhai. Além disso, eles também sabiam que seu destino estava agora intimamente ligado com o dele. Se Zalhai viver, eles viveriam. Se ele morrer, então eles morreriam. Eles estavam com muito medo de que eles não sobreviveriam dentro do Império Rosen, então eles escolheram simplesmente ficar parados e esperar. Dentro da névoa negra, eles sentiram que anos haviam se passado, cada minuto era extremamente longo. A névoa de Zalhai não era qualquer névoa comum, ela não apenas poderia bloquear a visão, ela também poderia bloquear os sons de entrar. Agora o grupo estava completamente cegos e surdos ao lado de fora, isso os fez ainda mais ansiosos. No momento em que Huin estava prestes a perder completamente sua paciência, a névoa negra de repente desapareceu. Agora,
O grupo poderia ver o lado de fora novamente. Completamente fora de suas expectativas, não havia nada lá exceto pelo comboio de Zalhai. Nem mesmo uma única gota de sangue poderia ser vista no chão. Zalhai não estava com vontade de explicar tudo, então ele tinha feito Shuios informar que eles poderiam prosseguir. Então ele voltou para sua carruagem e assumiu a liderança. Embora Ruin estivesse confusa e cheia de dúvidas, ela não poderia fazer nada além de seguir atrás. Quando a noite veio, eles descansaram dentro de uma pequena cidade. O grupo de Zalhai comeu sua janta e então descansaram dentro do espaço. Por outro lado, Ruin não conseguia cair no sono. Ela chamou Gil e Gonza, o chefe da guarda, para o seu quarto. Agora que ela não conseguia dormir, ela decidiu conversar com os dois. Ruin olhou para os dois e disse: "O que vocês pensam sobre o assunto de hoje?" Gonza e Gil se entreolharam. Gil abriu sua boca primeiro. "Jovem senhora, eu acho que uma batalha tem ocorrido no lado de fora da névoa." Embora o lugar estivesse limpo, o pesado cheiro de sangue ainda estava presente. O estranho é que lá não tinha nenhum traço de magia sendo usado do lado de fora. Muito estranho. Gonza também assentiu. Muito estranho, de fato. A magia que nos cobriu deveria ser a magia do elemento sombrio névoa negra, e era um nível avançado ainda por cima. Wales é um mago de elemento fogo, vento e terra. Então, como ele pode usar magia negra? E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.